disciplina de Geologia Geral, tá? A gente vai aqui batendo um papo, aguardando as pessoas que estão chegando aqui na sala. Aqui. E aí, deixa eu abrir o bate-papo. Muito bem. Espero que vocês estejam bem, que estejam animados com a disciplina de Geologia. Quarta-feira é dia de Geologia, não sei se vocês fazem outra disciplina na quarta. Estão matriculados em alguma outra disciplina de quarta-feira? Ou conseguem dedicar esse tempinho só para gel? Eu não sei do horário de vocês, mas nesse momento... Ah, legal, legal, legal. Legal, Vic. Valéria também, só tá na gel. Então, a Isabela tá na bioquímica. Não tem problema, né? Porque é só uma questão da gente organizar o horário. Então, como a gente tem aí como a gente tem as atividades para serem feitas, então vocês organizem o horário de vocês da melhor maneira possível, né? Então, para aqueles que estão focados na quarta-feira só em Geologia, lembro a todos vocês que hoje é dia de entregar as atividades do módulo passado, tá? Eu ainda não olhei as notas, eu ainda não corrigi, não retornei para vocês. Devo fazer isso até sexta-feira dessa semana ainda. Essa semana tá loucura, reuniões e coisas extras, né? Então, não consegui ainda, tá? Mas até sexta-feira eu quero colocar as minhas 3 disciplinas em ordem, tá? Tem bastante atividade para corrigir. Então, para aqueles que ainda não entregaram, né? Eu não sei, ainda tem alguém que vá trabalhar no Fórum 2 e na atividade orientada 1. Só lembro a vocês que até as 23h59, as 2 atividades ainda estarão abertas no Canvas e vocês conseguem editar e enviar, tá? Para quem ainda não fez, não se esqueçam, não percam o prazo, porque a gente distribui pontos, né, para cada uma dessas atividades, porque são atividades avaliativas, certo? Com relação ao conteúdo da semana passada, foi tranquilo? Ah, você não conseguiu subir um vídeo. Isabela, faz o seguinte, o vídeo em si, me manda no meu e-mail, tá? Porque dependendo do tamanho, às vezes a gente não consegue mesmo. O vídeo, deixa eu colocar meu e-mail aqui, porque fica mais fácil para você. Por maiúsculo, tá? É tudo minúsculo, tá? Às vezes, por causa do ponto, ele automaticamente corrige, mas é tudo minúsculo. Sabrina.rodrigues@ufo.br. Foto que não conseguiu enviar, quem tiver vídeo que não conseguiu enviar, pode me mandar no e-mail, nesse e-mail aí. Depois eu atualizo no Canvas as notas de vocês. Certo? Eu vou abrir aqui a disciplina, para eu compartilhar a minha tela. Na internet, agora não, né? Puxada de manhã e eu caí. Amanhã, tudo bem, a gente vai conseguir. Deixa eu receber a colega. Muito bem. Então, na segunda semana, né? E está se encerrando hoje, nós trabalhamos o conteúdo sobre o tempo geológico, né? É importante, a atividade que eu pedi para vocês fazerem em casa, ela é importante
no sentido de vocês terem uma noção, uma percepção maior com relação à dimensão do tempo. Então, tem lá, como resultado, vocês vão sentir, né, que existem muitos espaços em brancos, né, então, sem anotar nada, papéis, e outro momento a gente vai ter um amontoado de eventos, digamos assim. Então, isso tudo permite que a gente facilita, né, que a gente exercite essa noção espacial e noção temporal, para que a gente depois possa falar em milhões de anos, bilhões de anos, tá? Voltar nas próximas disciplinas, próximos conteúdos. Toda vez que estivermos falando de evolução, de paleontologia, de eventos que aconteceram muito tempo atrás, no período da Terra mesmo, né, enquanto geologia, vai voltar ao tempo todo a trabalhar essa questão aí do tempo geológico, tá? Por isso que essa é a nossa primeira aula conceitual, né? Porque no primeiro módulo nós fizemos a apresentação da disciplina, né? E no primeiro módulo, então, eu gostaria que vocês compreendessem a importância da geologia para a biologia, né? Muitas vezes se traduz através da paleontologia, e pelo fórum que eu fiquei olhando de vocês, eu vi que vocês captaram bem essa mensagem. Aí agora nós estamos finalizando o trabalho com o tempo geológico, tá? Então eu ainda aguardo que vocês finalizem a entrega do Fórum 2 e da atividade 1. Atividade 1, alguém teve uma dificuldade de não ter encontrado nada para poder postar, para poder trabalhar na pesquisa em casa? Alguém não encontrou nada? Porque eu fiz alguns atendimentos pelo e-mail, né? Às vezes não encontraram 3 possibilidades, encontraram 2 ou uma, tá? Mas não teria problema, não tem problema nenhum. A gente vai trabalhar com aquilo claro. A minha preocupação é quem não encontrou nada de construção civil relacionada a rochas. Teve alguém de vocês, desses que estão aqui comigo hoje, né, no encontro, ou que alguém tenha comentado com vocês? Eram frias, mas pareciam muito sintéticas, aí evitou. Tá certo, né? Às vezes a gente, pela carinha mesmo, nossa, parece que não é não. Aí a dificuldade do teste da mãozinha para ver a temperatura, Vitória e demais colegas também, é o comparativo, né? Então aí você teria que ter tentado ver a temperatura desse parecia muito sintético, em outras, né? Existe sim, Carolina, existem vários tipos de mármore, tá? Mas se você colocou só o mármore, vários tipos de mármore, não tem problema não. Se é só a coloração que está mudando, normalmente é a coloração que muda, né? E problema nenhum de um ser diferente do outro, tá? Se você tem mais possibilidades além desse mármore, coloca então outro que não mármore. Mas se você tem 2 tipos de mármore, colocar também que a gente vai trabalhar mármore. Muitas vezes o que muda dentro do mármore é a coloração. Acontece da gente achar que é mármore e não é mármore, não. Pode, vale, beleza, é ótimo. No estacionamento de algum lugar, geralmente a pedra brita é colocada nos estacionamentos, né?
ou também coloca-se muito, porque retém a água, mas é válido. É, vaso de planta, ótimo, perfeito. Então, que mais? Que mais? O seu rocha favorita para trabalhar, então, né? Assim, o seixo britado, mineral, a gente vai ver o que vai dar. Então, a atividade 1, eu também vou dar um retorno para vocês, tá? Não conseguiu colocar a foto ali no Canvas, que não conseguiu escrever ali no Canvas, muitos conseguiram, e quem teve dificuldade de anexar uma coisa ali no Canvas, pode me mandar por e-mail que eu recebo hoje, tá? Até às 23h59. Vou acompanhar o chat aqui que tá. Ah, consigo, Ricardo, tranquilo, eu consigo abrir. Se eu tiver algum problema, eu entro em contato com você. Não precisa, Paula. A Paula está perguntando aqui, não sei se vocês estão acompanhando o chat, né? Neste primeiro momento, eu quero que vocês tragam o que vocês têm. Obviamente, virtualmente, então é por foto. E a gente primeiro vai escolher o que vai trabalhar. Aí a gente vai ter são quatro atividades. Essa primeira atividade é a escolha do que vai ser trabalhado. Normalmente, a gente vai identificar a de vocês e depois a gente vai discutir e finalizar com a questão de como que são formados esses materiais, tá? A princípio, eu não quero que vocês saiam identificando, por exemplo, né? Aqui, tem mármore na minha casa. Não, beleza. Escuto minha mãe falar que é mármore, ou eu sei que é mármore, mas a ideia desse trabalho é que ao final dessas 4 etapas vocês entendam como que se dá a formação do mármore, como que a gente reconhece um mármore, entendeu? Mesma coisa ali para pedra britada e outros, vai vir granito, vai vir uma série de coisas que eu espero que vocês tragam, né? Que eu espero encontrar. Então, para este momento, a gente ainda não viu na disciplina os conceitos dos ciclos da rocha. Então, para este momento, não. A gente vai fazer isso no finalzinho, lá na hora que estiver batendo dezembro já, tá? Mas é tão rápido que daqui a pouco você já vai perceber que você já sai descrevendo as rochas como um todo, certo? Então, por enquanto, eu só quero que vocês me encaminhem o que foi escolhido. A gente vai trabalhar dentro do material de vocês do que foi escolhido. Certinho? Entendido? Então, não ficou dúvida com relação ao fórum e com relação à atividade, né? Então, ótimo. Eu vou dar prosseguimento, então, aqui na nossa disciplina, eu vou compartilhar minha tela e apresentar o módulo dessa semana. Ok? Vamos ver aqui se eu conseguindo. Carregando. Vocês conseguem ver a minha tela? Não fez o... agora vai. Compartilhamento de tela foi iniciado. Acho que agora vai, né? Tá. Então, eu vou entrar no Canvas para poder apresentar a disciplina, o terceiro módulo, né? Que nós vamos começar a terceira semana de aulas. E aí, dúvidas que vocês quiserem, pode colocar aqui no chat, ou se preferirem abrir o microfone e interromper o que eu estiver falando também, fiquem à vontade, tá? Deixa eu... A disciplina é Geologia Geral, né? Aqui o ICEMP 31108. E esta semana nós estamos aí no terceiro módulo, tá? Deixa eu fazer um alerta para vocês. Quando vocês tiverem dúvidas, né? Quando vocês quiserem conferir o que virá para frente durante a semana, ou os pontos já foram distribuídos, quantos pontos ainda faltam ser distribuídos. Então, assim, vamos seguindo a proposta que está no plano de ensino remoto, que é esse documento aqui, tá? Esse documento ele vai ficar até o final
último dia da disciplina ele vai ficar aqui. Então, sempre que vocês quiserem mais informações, porque não lembram, né? Consultem o plano, que dentro desse plano tem o cronograma, tentar seguir o cronograma até o final da disciplina. Eu digo tentar seguir, porque às vezes acontecem imprevistos que podem mudar o curso das coisas aí, né? Mas é feito, a nossa tentativa é de fazer cumprir esse planejamento. Então, bateu a dúvida, pode entrar aí no ensino remoto, né? Se eu não estiver disponível para responder imediatamente, podem fazer aí a entrada no plano de ensino remoto, que as informações estão aí, tá? Principalmente com relação à nota, essas coisas, né? Quando que vai ter fórum, quando que não vai ter. Na primeira semana, nós fizemos, então, a introdução à disciplina e falamos um pouquinho sobre os princípios e conceitos em geociências. Na segunda semana, que estamos encerrando hoje, trabalhamos os conceitos sobre o tempo geológico. E na terceira semana, que a gente inicia hoje, nós vamos trabalhar a estrutura da Terra para poder entender um pouquinho melhor aquilo que vem a ser a tal da tectônica global, tá? Então, se a gente for olhar para atividades que vocês irão desenvolver essa semana, vocês terão só o Fórum 3, não estou falando que é pouco, é aqui uma atividade só, né? Não são duas como nessa semana que passou. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no roteiro. Conferindo o roteiro, inicia a terceira semana, dia 11 a 18 de novembro, e aí a recomendação é a seguinte: participação do encontro síncrono. Valorizo a participação do encontro síncrono, mas eu não cobro em termos de falta e presença, ou em termos de nota. Valorizo bastante. Tem acompanhado quem vem, obviamente. Pode falar. Seu microfone está travando. Saco. Peraí, vamos ver o que está acontecendo por aqui. Sabe que de manhã... Vamos ver se ele vai melhorar agora. Acha que melhorou agora? Ou ainda não dá para saber? Não, melhorou. Nossa, tô travando muito. Aí eu fechei uma outra aba aqui. Nós tivemos uma reunião hoje de manhã de curso e o tempo todo a gente ficava saindo e entrando, saindo e entrando, porque estava ruim. O tempo todo o som truncando. Então eu vou voltar, tá, gente? Eu vou aqui, vocês terem interrompido, porque eu tô lá no roteiro e não vejo o papo. O que eu comentei enquanto o meu microfone estava ruim, enquanto o meu áudio estava ruim, é que o plano de ensino, ele continuará aqui nas nossas atividades, tá? Então, lá no módulo 1, eu deixei o plano de ensino remoto, esse arquivo aqui é um PDF. Sempre que vocês tiverem dúvidas, eu sugiro que vocês voltem lá e dêem uma olhadinha. Que tipo de dúvidas que às vezes acontece? Ah, vocês estão no meio da disciplina aí, fica lá. Nossa, quantos pontos ainda faltam ser distribuídos? Os pontos já foram distribuídos? Quais atividades que ainda virão? Quais os tópicos que a gente ainda vai estudar? Então, tudo aqui no plano, tá? Então, vocês podem acompanhar pelo plano e eu sugiro que façam isso, tá? Comentei também, o plano, ele pode sofrer alteração, né? O cronograma, ele é um cronograma ativo e a gente vai se esforçar para cumprir exatamente aquele cronograma. Mas a gente nunca sabe porque imprevistos às vezes acontecem. Só isso que eu estava chamando a atenção, tá? Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Questão de notas e tudo mais. Bom, o tempo geológico já foi. E então agora eu vou apresentar o tópico desta semana. Semana que vem não. Esta semana.
É, o dia 18, vocês terão 2 aulas para assistir e um fórum para desenvolver. Está tudo aqui recomendado e listado no roteiro. Para carregar o roteiro. Então, no roteiro, tem aqui, né? Durante a terceira semana, é recomendado que vocês participem do encontro síncrono, assistam a aula 1, assista a aula 2, desenvolvam o fórum, que é o fórum dessa semana, tá? Quando vocês me avisaram do áudio, eu estava falando exatamente do encontro síncrono. O que eu estava mencionando? Que eu valorizo demais o encontro síncrono, a gente acompanha quem vem, porque é um momento em que a gente consegue tirar as dúvidas, é um momento que eu utilizo para explicar o que vai ser feito, né, durante a semana. Eu tento tirar as dúvidas da semana que passou. Assim, eu valorizo bastante o encontro, mas não penalizo, não vem, entendeu? No sentido de nota, no sentido de frequência, tá? Então, a gente não cobra, eu não, nessa disciplina, e nas outras que eu estou ministrando, eu não cobro, eu não avalio nota, nem com falta ou presença, o encontro síncrono, tá? Apenas eu valorizo demais, porque esse é um momento do nosso bate-papo, é um momento para a gente conversar a respeito da disciplina, certo? Então, para essa semana, a gente vai trabalhar interna da Terra. Então, se vocês forem na aula 1, os conceitos que estão na aula 1 são referentes às características do planeta, tá? Porque a partir do momento que a gente entende as características do planeta, fica mais fácil de compreender por que as placas tectônicas se movem, certo? E é exatamente esta a pergunta do fórum. Vou abrir o fórum, comentar um pouquinho mais sobre a aula. O fórum dessa semana, deixa eu só atender aqui. Aqui, não é aqui não, aqui. O fórum dessa semana, ele tem uma pergunta bem direta, tá? Quais são os mecanismos responsáveis pela movimentação das placas tectônicas? As placas tectônicas se movimentam, se movem, graças a 2 características do planeta Terra, tá? São 2 características. E a resposta está na aula 1, não mais do que isso, porque é resposta bem direta, então eu não falar mais, né? Aí fica mais complicado. Mas depois vocês entenderem a estrutura, e é por isso que eu apresento a estrutura do planeta, tá? O planeta, ele é concêntrico, ele é formado por camadas, né? Acho que todos vocês já ouviram a ideia de que tem o núcleo da Terra, que tem a crosta terrestre, que tem o manto, que é a parte intermediária. Lá tem um pouco mais de detalhamento dessas questões. E essas características, essas tais características do planeta, é que a gente tem a tectônica de placas ativa. Tectônica, essa movimentação das placas tectônicas, certo? Na próxima semana, a gente vai continuar falando um pouquinho mais de tectônica de placas, porque aí a gente vai estudar os ciclos do supercontinente. Então, por enquanto, o que é necessário compreender? A estrutura interna do planeta Terra e a movimentação das placas tectônicas, tá? Que são as 2 aulas que estão lá. Deixa eu aceitar. Opa. Melhorou o áudio, pessoal? Tá travando ainda. Acho que melhorou um pouco, né? Acho que a internet hoje está naquele modelo. Mas tudo bem. Às vezes sair, né, e voltar melhora um pouco também.
Então, assim, o fórum para essa semana é apenas responder a esta pergunta direta. Então, tá aqui, ó. Quais são os mecanismos responsáveis pela movimentação das placas tectônicas? Em algum momento eu comento isso lá na aula, certo? Agora, módulos. Deixa eu voltar aqui para o módulo. Ok. Deixa eu só conferir se as aulas estão aqui, para a gente não ter problema depois. Isso, estrutura interna do planeta Terra. E lá no nosso módulo 3, a aula 2. Tectônica global. Então, ótimo. Tá tudo aqui, certo? Dúvidas, pessoal? Agora a gente tem um tempinho para tirar as nossas dúvidas, que eu já apresentei o que nós vamos fazer, né? Dúvidas que tenha ficado da semana e dúvidas com relação ao que a gente vai trabalhar para essa semana, tá? Esse tema da tectônica de placas, ele é um tema extremamente importante, porque é a força que faz com que tudo se modifique, tudo se recicle no planeta, tá? Tanto em termos, né, geológicos, em termos de rocha, relevo, etc., quanto em termos biológicos também, porque a tectônica de placas, ela vai interferir na biodiversidade, na diversidade biológica, tá? Sim, costuma usar dolomito, sim, em ornamentações. Tem esse, tem muita gente que usa na beira de piscina, dá para usar sim. Pode, pode, se você tiver acesso a um dolomito, eu acho que vai ser uma rocha bem diferente, porque não sei se todos têm, mas pode trazer sim, tá? E aí, como eu estava também comentando, essa questão da tectônica de placas, ela não se encerra nesse módulo. No próximo módulo, a gente vai continuar trabalhando a tectônica de placas, tá? A gente vai ver os ciclos do supercontinente no próximo módulo. Então, é um desdobramento da tectônica de placas. Então, a gente precisa entender o porquê que movimenta, né? Que é a questão da estrutura interna do planeta. Precisa entender a movimentação e a questão de limites de placa, que é quando acontecem os principais processos geológicos, está lá na aulinha. E aí, na próxima semana, a gente vai falar do ciclo dos supercontinentes, que ainda não está naquele módulo, tá? É o próximo módulo, certo? Uma dúvida? Mais alguém com alguma rocha diferente daquilo que já foi comentado? Para saber se é válido, se não é? Você tem dolomito aí, Bianca? Traz pra gente sim. Ah, não, mas não tem problema. Quem coleciona rochas, né? Quem vai a cachoeiras e sempre traz um pedacinho daquilo que tem por lá, tá? Pode. Quem tiver em casa, pode também colocar. Eu tenho alguém aqui perguntou se poderia usar uma turmalina, um mineral, né? E pode sim. E aí o legal é que a gente vai diversificando e em um determinado momento não fica só naquilo que é o de praxe, né? Que é o que todo mundo, na grande maioria, tem, tá? Mas legal, legal sim. Mais alguma questão, pessoal? Como é que tá indo geologia? Tá
indo tranquilo? Tá muito puxado? Muito conteúdo? Como que tá sendo para vocês? Tá dando para levar semana a semana? Tá indo num ritmo bom? Tá certo. Se tiver módulo com muito conteúdo, vocês dão um grito aí, tá? Pode ser, né? De um módulo ou outro acabar ficando com muita coisa. Essa semana é uma semana suave, porque o fórum é um fórum super tranquilo. Assistiu a aula, vocês vão saber o que que é para responder lá. Já responde, beleza, pronto, acabou, tá? Não deixa para depois, não. Mas haverá momentos em que eu vou colocar dentro dos módulos de vocês textos de apoio, que são necessários para a gente compreender melhor, né, os conceitos que são trazidos na aula, e serão textos de apoio de acesso livre, né, que estejam na internet, mas bem referenciado. Então, eu mesma vou indicar o texto para vocês. Podem ficar tranquilos que a leitura é em português, tá? Não vai ser artigo científico, vai ser uma leitura de livro didático mesmo, de proposta de livro didático. E na próxima semana eu já vou fazer uma indicação. Mas aí vai ser uma indicação que vai fechar essa questão da tectônica. Então vai ter um texto para duas aulas, para dois momentos, né? Então, e é um texto agradável, não é muita coisa assim, não é tão puxado em termos de leitura, de conceitos, né? Ler geologia sempre é puxado porque os nomes tem muita nomenclatura nova, né? Que nem na biologia mesmo. Utiliza-se nomes que são palavras que não são do nosso dia a dia, né? Então, é quase que um idioma à parte, né? Mas a gente, enquanto biólogo, está acostumado com isso, porque na biologia tem muito também, né? Os termos que, nossa, nunca ouvi falar em fanerógamas, e o que, que é isso, né? Mas na geologia também vai ter, tá? Então, não se assustem quando pegarem os textos. Mas ainda não é para essa semana. A gente vai devagarinho para depois acelerar. Alguém tem algum comentário para fazer? Alguém quer colocar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa? Já se ambientaram ao Canvas? Ela é uma plataforma super amigável, né? Assim, ela é simples e direta, né? Então, se você entrar, se você organizar o acesso à disciplina por módulos, você não perde nada do que tem para ser feito ali na semana por semana. Dependendo da aba que você aperta, meio que se perde, mas sempre eu prefiro me organizar pelos módulos. Então, eu sempre entro em módulos, porque daí de semana a semana o que tem que ser colocado, o que tem que ser corrigido, o que tem que ser postado, para mim eu achei melhor, ficou mais fácil de organizar dessa forma, né? É como se fosse um diário mesmo. Mas aí cada um de vocês vê a melhor maneira de fazer isso, né? Tá certo então. Estão todos bem, firmes, e com relação ao curso, tá tudo tranquilo? São todos primeiro período que estão aqui? Ou alguém puxou? Acho que é tudo primeiro período, né? Não, oitavo. Ah, puxou. Quarto, puxou. Ah, então é a Vitória que eu tava pensando mesmo. Campos do Muarama, que legal. A Adriela eu sei que não é do primeiro período. Ela é do primeiro.
puxou também. Ah, não, então existe uma vivência heterogênea, né, no quarto período. Então, legal, não é todo mundo do primeiro período, porque geologia geral, no presencial, no fluxo contínuo, exatamente para o novo projeto político aqui que nós estamos rodando agora, ela é uma disciplina do primeiro período, tá? Então, mas geralmente, assim, o primeiro período todo mundo faz, né? Não deixa não fazer. Então, mas tem diferenças de currículo ainda. Então, por isso que existem pessoas que puxam, faz antes, faz depois. Não, mas legal, só estou perguntando isso porque a vivência de vocês, ela é diferente, né? Em termos de biologia, né? Quem está no quarto período já leu um pouco mais sobre biologia, para saber que já estudou um pouco mais, né? A biologia para saber essa questão aí do idioma que eu estou falando, né? Usa muito latim e todas as palavras na biologia é quase um idioma à parte mesmo, né? E na geologia tem muito disso também, tá? Então é por isso que eu perguntei só para saber da vivência de cada um de vocês, tá? Só para não sair assustando o pessoal do primeiro período. Então tem primeiro período, mas tem também os demais que estão aí. Legal. Muito bom. Muito bom. Alguma questão, pessoal? Vitória, deixa eu te perguntar, uma curiosidade minha, porque eu não conheço o projeto de vocês, mas pode colocar. Eu vi que eu tinha outra pessoa colocando ali no bate-papo. Vocês têm, no Moarama, vocês têm geologia geral separado de peonto também ou não? Tá, mas é só Então, eu acredito que você consiga, né, a equivalência depois. Depois que passar o período especial, depois que voltar ao calendário normal e etc., vai ter um período de vocês todos, não é só quem não é do grupo, né? Todos necessitarão solicitar equivalência. Então, se é mais ou menos, a carga horária é a mesma, você sabe ou não? Ah, não, então você consegue. Conteúdo também. Então, beleza. É bom que você consegue aproveitar depois. Tá certo, então. Mais alguma questão, pessoal? Agora sim. Faltam 10 minutinhos, né, para a gente encerrar. Então, dá tempo de tirar mais dúvidas, dá tempo da gente organizar melhor aqui. Ah, já começar o encerramento. Não tendo mais dúvidas, eu só ressalto que esta semana, então, o que vocês precisam fazer? Assistir as duas aulas que estão lá gravadas e escrever o fórum. Um fórum bem de leve, bem tranquilo, para não. Entendendo aquilo, eu acho que a gente consegue compreender grande parte da questão da movimentação das placas tectônicas. Tá certo? Então, não se esqueçam de entregar no prazo, por conta das notas, né? E ninguém fica prejudicado. Mais alguma questão, alguma dúvida? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Estão faltando 10 minutos para a gente acabar, porque o que era necessário ser apresentado já foi, tá? Então, de minha parte, tá tudo ok. Aí também, né? Tá ótimo.
Bianca, você mandou foto do seu dolomito? Que eu vou querer ver depois. Eu não tenho nenhum dolomito no laboratório. Tá, manda lá para eu dar uma olhadinha também. Legal, o que que tem na sua coleçãozinha aí, hein? Me conta. Então, você é daquelas que quando vai em algum lugar sempre traz uma rochazinha para casa. Posso também ou não? Que legal, já viajou bastante então. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Espero que até, né, eu espero que a gente tenha oportunidades de ter aulas presenciais, né? Provável que a Paleonto aconteça isso na Paleonto, porque aí a gente pode ir a campo, né? E você é de Tabirito? Nossa, que legal. Esse nome não é à toa, não, tá? Esse nome não é à toa, não. Então, vamos aguardar, né? Um próximo momento em que a gente possa, né? Na disciplina de gel, a gente sai para o campo, ao invés de fazer pesquisa em casa. Na disciplina de paleonto, o campo de paleonto ele é mais legal porque a gente, além de olhar as rochas, consegue mostrar fósseis também. Mas todos são confiscados. Aí, nesse caso, não dá para levar nenhum para coleçãozinha, né? E fóssil é complicado. Só aquilo que vai ser descartado aí, de repente, a gente pode. Eu imagino que tem aluno que. Né? Mas fóssil não dá, não. A gente tem que colocar na coleção científica, estudar, escrever e etc. Mas sempre tem um caco de fóssil que a gente descarta, né? E aí, nessa hora, sempre a gente engorda a nossa coleção. Não, legal, pessoal. Então, essa semana eu desejo tudo de melhor para vocês, tá? Trabalhem tranquilos, encarem esse momento como um momento de aprendizado na vida, né? Em todos os sentidos. Novo, tudo é diferente, mas toda experiência é válida, nem tudo é ruim, não, tá? Mesmo esse remoto, a gente está aprendendo demais. E tem muitos pontos positivos também, tá? Logo, logo a gente vai estar aglomerando de novo. A gente ainda não tem um posicionamento oficial, né? Vamos esperar que a gente consiga, né, ter vacina, que a gente consiga fazer um retorno em segurança, para que a gente possa aí conduzir até o resto do, né? Então, tudo de bom para vocês, boa semana, se cuidem, né? Quem puder, continue em casa, tá bom? E aí, semana que vem tem mais. É isso aí, pessoal. Boa semana e bom trabalho. Tchau, gente.